Quem pensa que Bluey é um desenho simples está enganado. A série é lotada de teorias bem bizarras. Você está pronto para ver as provas de segredos escondidos na história da família Hiller e seus amigos? O plano. Você assistiu ao episódio Babá em Dobro, quando a Frisk conheceu o tio da Bluey e se apaixonou por ele? Mas existe uma teoria muito forte que fala que aquele encontro não foi nem um pouco por acaso. Se você voltar para a história desse episódio, vai lembrar que o tio Zé, o irmão do Bandit, trabalha em uma plataforma de petróleo, e ele mesmo fala que por causa disso, ele não tem muito tempo para visitar as sobrinhas. No começo do episódio, a Tilly se desculpa com a Frisk e diz que se esqueceu de falar para ela que o irmão do Bandit estava na cidade e que ele seria a babá naquela noite. E isso tem cara de ser uma grande mentira. Se o Zé é tão ocupado assim, então é claro que a Tilly sabia quando ele estaria livre para cuidar das meninas. Além disso, a Frisk havia acabado de se separar do Bosco. A teoria fala que a Tilly e o Bandit resolveram criar aquele encontro entre os dois de propósito, porque eles sabiam que o casal iria se apaixonar. Isso faz muito sentido, e ao que parece, deu muito certo. Mas o que você acha dessa teoria? Será que ela é mesmo verdade? Vamos descobrir mais teorias agora mesmo. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Teen Vídeos. Quarto bebê. Será mesmo que a Tilly e o Bandit vão parar de ter filhos? Provavelmente não, e nós vamos te explicar o motivo. No episódio O Quarto da terceira temporada, nós descobrimos que a Tilly está triste porque o berço onde as filhas dormiam quando elas eram recém-nascidas vai ser doado para alguém. Na ordem oficial dos episódios, a história anterior a esse momento foi o episódio perfeito, quando o Bandit estava conversando com o pai da cachorrinha Winnie sobre ter mais filhos ou não. E, quando o berço foi doado, todo mundo pensou que aquilo queria dizer que não haveriam mais filhotes Hiller. Mas a Tilly estava triste, e isso é uma prova de que ela não estava preparada para desistir da ideia. A teoria fala que haveria um quarto bebê Hiller. Nós falamos quarto porque a senhora Hiller perdeu seu primeiro filhote, e isso é mais uma prova do que nós queremos dizer. A Tilly, assim como sua irmã, sonha em ser mãe, e provavelmente o que ela mais quer é ter mais um filhote. É por isso que todo mundo pensa que a senhora Hiller vai convencer o seu marido a ter mais um filho. Você acredita nessa teoria? Memória. No episódio Conto de Fadas, nós vemos uma memória do Bandit, onde o vovô Bob aparece como um pai que não lembra nem mesmo o nome do seu filho. Ele não ajudava muito a cuidar das crianças. Agora, no dia do casamento da Frisk com o Zé, nós descobrimos que ele foi para a Índia porque ele precisava se reencontrar. Se você unir essas duas informações, vai perceber que o vovô Bob pode ter algum problema de memória. Tudo bem, pode ser coisa da idade, mas ele já esquecia o nome dos filhos quando era mais jovem, e por isso tem muita gente que pensa que o Bob tem problemas de memória. Talvez ele tenha ido para a Índia porque precisava se lembrar de algo, ou até mesmo ele tenha ido para lá para fazer um tratamento médico importante, que vai ajudar o vovô a não esquecer mais das coisas. Será que isso faz sentido? O que você acha? O tio. Agora nós vamos falar sobre um detalhe importante sobre o casamento da irmã da Tilly. A senhora Hiller disse que o maior sonho da sua irmã era ter filhos, mas que ela não podia. Durante muito tempo, os fãs acreditaram que isso era porque ela não conseguia engravidar. Mas, e se não for com ela o problema? Muitos fãs acreditam que o marido da tia Beth é um cachorro que não pode ter filhos, e por ser casada com ele, a tia da Bluey não poderia engravidar. Essa teoria faz sentido, porque no dia do casamento da Frisk, nós descobrimos que a Beth finalmente vai realizar o seu maior sonho. Isso levanta muitas dúvidas, mas a maior delas está no tio misterioso da Bluey e da Bingo. Será que alguma coisa mudou e que agora ele pode ter filhos? Tem até gente que pensa que a irmã da Tilly se separou, mas depois se casou com outro personagem. Mas, seja qual for a verdade, nós vamos descobrir tudo quando a quarta temporada estrear com os novos episódios. Você acha que a Bluey vai gostar do novo primo? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer.
Fantoche. E se a Bluey for, na verdade, um programa de televisão? Sim, a gente sabe que perguntar isso é bem engraçado, mas existe um motivo para essa teoria. No episódio Fantoches da terceira temporada, a Bluey está conversando com um personagem unicórnio, aquele unicórnio chato que o Bandit inventou para irritar a Tilly e brincar com as filhas. Nessa história, o boneco descobre que ele é apenas um fantoche, e no fim da história, ele pergunta para Bluey se ela tem certeza dela mesma ser uma cachorrinha real, ou se ela também é uma personagem controlada por alguém. Nós, do mundo real, sabemos que ela é apenas um desenho, mas no episódio, nós vemos aparecer uma mão humana real desenhando a nossa cachorrinha. Isso quer dizer que os criadores de Bluey confirmaram dentro do desenho que a Bluey é apenas uma personagem. Você entende o que isso quer dizer? A partir desse episódio, está comprovado que a Bluey e todos os outros personagens não são reais como eles pensam. Certo, isso é esquisito, mas é uma teoria que faz sentido. Magia. No final do episódio Fadas, nós descobrimos que a Bingo pode ver criaturas mágicas. Ela percebe que uma fada ajudou ela a construir a imagem de um coração. E isso é uma mudança forte no universo da Bluey, porque é uma confirmação de que magia existe. E isso é uma coisa bem estranha. Até aquele momento, todo mundo sabia que os Healer fingiam que magia era real. Mas depois que todo mundo viu aquela fada, os fãs estão divididos entre os que acreditam em magia e os que pensam que a Bingo estava vendo ilusões. O que você pensa sobre esse assunto? Osso. Será que o Bandit perdeu o emprego e que por isso ele queria se mudar? No mini estúdio Arqueologia, o pai da Honey apresenta o Bandit como Dr. Healer, um arqueólogo que acabou de voltar de uma viagem com uma grande descoberta. É neste momento que o Bandit mostra um osso que, de acordo com ele, é uma prova dos ancestrais dos cachorros que andam com as duas pernas. Essa é uma descoberta importante, mas no fim da apresentação, o Sr. Healer morde o osso na frente de todo mundo. Na teoria, aquele osso era de alguém, por isso é uma coisa bem nojenta o que ele fez. Sem falar que os dentes dele devem ter estragado a descoberta. Tudo isso pode ter sido um motivo para o Bandit perder o emprego e ser obrigado a procurar outro. Então, depois de algum tempo, ele pode ter recebido a proposta para se mudar. Entende como isso faz sentido? É uma teoria bem interessante, mas o que você acha? Cornelius. Você está pronto para uma revelação bombástica? O pai do Winton provavelmente é um ator famoso. Deve ser por isso que tantas garotas gostam dele. O Cornelius é um bulldog que muita gente consegue ver andando por aí na cidade dos cachorrinhos, mas ele quase nunca participa de verdade nas histórias. Mas tem um detalhe que alguns fãs perceberam. No episódio Cinema, quando o Bandit entra com as filhas para comprar os ingressos, nós podemos ver que existe um cartaz de um filme onde o cachorro da capa é muito parecido com o Cornelius. A teoria é que ele é um ator famoso do cinema australiano. E isso pode explicar o fato de ele ser um personagem que se dá tão bem com as garotas. Até porque quem não gostaria de conhecer uma estrela de cinema? Isso seria muito divertido. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. A velha Pug. Você se lembra do episódio Carrinho da Vovó, quando a Muffin ajudou a vizinha da Bluey a vender um carrinho elétrico? Naquela história, nós conhecemos uma velha Pug super mal educada que fez a compra por $2.000. A Muffin sabe mesmo como vender as coisas, mas a parte triste nessa história é que provavelmente aquela velha Pug, por mais malvada que ela fosse, infelizmente devia estar muito doente. Talvez ela nem esteja mais viva. E sim, nós podemos falar isso por alguns motivos. O principal é porque aquele carrinho pertenceu ao falecido marido da vizinha dos Healer. Esse tipo de carro é usado por pessoas que já não conseguem mais andar. E tem mais. A velha Pug concordou em pagar $2.000 por um carrinho que valia 900 e que primeiro estava sendo vendido por $300. Ela aceitou pagar a mais porque precisava muito daquele carrinho elétrico. E isso é uma pista de que ela estava sim doente. Será que ela está bem? Soldado. Outra teoria um pouco triste fala sobre o pai do Rusty. No episódio Cricket, nós vemos ele mandando uma carta para o filho, pois ele está fora de casa trabalhando como soldado em algum lugar. Isso faz a gente pensar que, na verdade, o pai do Rusty deve estar em algum lugar lutando alguma guerra. E sim, isso é muito triste, mas pode ser verdade. Os soldados podem passar algum tempo fora de casa em missões, mas
Mas você deve ter percebido que o pai do Rusty fica muito tempo longe. Isso pode ser uma pista de que em algum lugar está acontecendo algo terrível que precisa da ajuda de soldados corajosos como o pai do Rusty. Se essa teoria for verdade, nós vamos torcer para ele ficar bem. Brinquedos. Respondi uma pergunta. Você sabe se a balconista da loja de brinquedos está bem? Sabe o episódio Senhor Monkey Jocks? Aquele em que o Bandit obriga as filhas a doarem alguns brinquedos para crianças que precisam? O final dessa história mostra um detalhe bem interessante. Nós descobrimos que o macaco de pelúcia da Bluey tem um novo dono. E este dono é o cachorrinho filhote da balconista da loja de brinquedos. Nós vemos essa balconista no episódio Jogo do Silêncio, quando as cachorrinhas Hiller estão comprando um presente de aniversário para a prima Muffin. Mas toda essa informação cria uma teoria bem bizarra. A balconista trabalha na loja de brinquedos, certo? Mas ela foi até o local de doações para pegar um boneco usado para o seu filho. E por que ela fez isso, se ela trabalha em um lugar onde brinquedos novos? A teoria fala que duas coisas podem ter acontecido. A primeira é que, infelizmente, a balconista perdeu seu emprego. Por isso, ela não pode mais comprar brinquedos novos para o filhote. A 2 graus é que, como você pode ver na cena final, o filhote dela está no hospital e ela deve ter gasto todo o dinheiro que ela tinha com a saúde do filho. Por isso, ela só conseguiria pegar um brinquedo no local de doações. Será que essa teoria faz sentido? Terapia. Você já percebeu que os Hiller são ótimos pais? Eles conseguem criar as filhas da maneira mais certa possível. E esse detalhe é uma coisa fantástica. Sabe o que tudo isso quer dizer? É uma prova de que eles fazem terapia em família com psicólogos. Você duvida? Vamos lembrar que o casal Hiller perdeu um filho. Isso é um fato confirmado até mesmo pelo criador do desenho, Joe Brumm. Mas, mesmo com essa dor, eles conseguem criar 2 filhas com muito amor. Além disso, as brincadeiras do Bandit que encorajam as filhas são uma prova de que ele aprendeu isso em algum lugar, já que no episódio Conto de Fadas, nós vemos que os pais dele não eram muito bons nisso. Ao que parece, o casal Hiller tem a ajuda de profissionais para serem bons pais. É por isso que os dois são os melhores pais do mundo, você concorda? Nós vamos ver muito mais sobre essa família incrível na próxima temporada. Mas até lá, o próximo passo tá na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!